citações. Então, aqui vai aparecer agora para vocês o material, né? E as citações, elas fazem parte do desenvolvimento, que é o que a gente tem estudado. E a citação, gente, ela nada mais é que uma menção no teu texto, no teu artigo, de uma informação que você extraiu de outra fonte. Isso quem diz é a ABNT, então a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas. E para que a gente usa a citação? Primeiro, para dar credibilidade ao trabalho científico de outra pessoa ou de outras pessoas, para fornecer informações a respeito dos trabalhos que são desenvolvidos na sua área de pesquisa, ou fornecer exemplos, né, ou pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre um assunto objeto da sua pesquisa. Então, você pode trazer citação tanto para coadunar, né, para dizer a mesma coisa que você, ou até para dizer alguma coisa diferente. E aí você vai explorar por que é diferente o seu posicionamento do posicionamento daquele autor, né, ou daquela obra, enfim. Tá? E aí, gente, nós temos 3 tipos de citação. Olha, minha água assim enrolando aqui no mouse. Nós temos 3 tipos de citação. A citação direta, que é aquela curta ou longa. Direta é quando eu cito exatamente as palavras do autor. Se for curta, eu vou colocar entre aspas, e se for longa, eu faço aquele recuo de 4 centímetros no Word, tá? Se for uma indireta, aí é uma paráfrase, eu não estou falando exatamente as palavras do autor, eu estou reescrevendo as palavras do autor de outra forma, eu estou usando as minhas palavras. O que é a paráfrase que a gente aprende no português lá no colégio? Parafrasear alguém é você usar as palavras do autor para fazer outra coisa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, deixa eu ver, não está aqui, mas no meu livro, por exemplo, que eu coloquei assim, ó, levando a intimidade a sério na internet, eu parafraseei o Dworkin, que é um autor que eu gosto, que ele diz o seguinte, o livro dele é Levando os Direitos a Sério. Isso é um exemplo de paráfrase. E, por fim, nós temos a citação da citação, que é o APUD. Aqui, a gente mostra uma preguiça da pessoa. Ela diz assim, ó, como diz Gomes, mas o Gomes eu não li o Gomes, eu li o Wilson. Então, eu cito o Wilson e cito o Gomes, mas eu mostro para o meu leitor, eu mostro para a minha banca, para o professor que vai avaliar, que eu não fui lá no Wilson. Eu fui no Gomes que citou o Wilson. Então, a citação da citação, ela não é bem vista, tá? Eu não uso a PUD nunca, e eu só uso de citação direta, curta ou longa, né? A curta até 3 linhas, a longa mais de 3 linhas, recuado no 4 centímetros, e a indireta, que seria essa paráfrase, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre como fazer as citações. Aqui, gente, eu já mostrei um pouquinho, mas nós temos 2 sistemas de citação. Elas podem seguir esse sistema numérico ou nota de rodapé, que foi o que foi pedido naquele edital que eu mostrei para vocês, que é aquele que eu coloco nota de rodapé, inserir nota de rodapé e vou lá e coloco já a referência na página. Eu não coloco lá no final, eu coloco já na página, no rodapé, qual é a referência daquela obra ou daquele autor. E já o sistema AutorData é aquele sistema que eu só boto, por exemplo, vírgula 2022, vírgula P9 ou P8, que aí eu estou fazendo um autor data. O autor data é tu traz o autor, que é o sobrenome dele, e mais a data. Qual é a data? O ano. É o ano que vai no sistema autor data. Aqui tem um errinho no slide, tá? Deve-se adotar somente um sistema de citação para todo o trabalho. Então, tu não podes usar um rodapé, depois o autor data, depois o rodapé, depois o autor data e assim por diante. Tens que escolher um desde o começo. Aqui tem um exemplo do autor data, ó. Por que é autor data? Porque tem esse Viana e Secom, tem só o sobrenome deles, o ano e a página. Mesma coisa que o Domingos e o Vale, a mesma coisa. Já adiantando, gente, por que aqui está em maiúsculo? Porque está dentro do parêntese. Então, se tem mais de uma pessoa, eu coloco os 2 em maiúsculo e um ponto e vírgula. E se eu tenho só um autor aqui, eu não coloquei o sobrenome dele dentro do parêntese, eu tiro
o maiúsculo e deixo em minúsculo, isso é importante, tá? Então, qual é a diferença do Domingos para o Vale? O Domingos está dentro do parêntese, por isso que foi maiúsculo, e o Vale está fora do parêntese, por isso que está em minúsculo. Já a nota de rodapé é aqui, ó, eu cito o Manuel Castells e eu já coloco a rodapé com o livro dele. O Castells tem muitos livros, ele fala muito sobre internet, né? Ele tem esse livro, A Galáxia da Internet, é um livro de 2003, e aqui eu cito a página, tá? Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre citar a página ou não numa citação indireta. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso, tá? Mas isso aqui eu tirei da minha tese, tá, gente? Eu tô falando sobre a revolução digital, a revolução tecnológica, e eu quero dizer que o Castells, né, trouxe um conceito, né, trouxe essa ideia da revolução. E aí eu já coloco um rodapé com a obra do Castells para que as pessoas possam identificar, inclusive ver que é uma obra de 2003 e que foi a página 8 que eu citei aqui. Tá? Aqui eu já expliquei para você, se for dentro do parêntese, tudo em maiúscula, quando estiver dentro, e se for fora, a primeira letra em maiúsculo e as outras em minúsculo. Isso para citação direta no autor data, tá? E aí aqui, gente, sobre citações, então, nós temos 3 formas de apresentação. A direta, que é quando eu copio integralmente o texto, ou seja, eu falo exatamente as palavras do autor. A indireta, que é um texto próprio, é uma paráfrase, lembra? Mas é baseada no texto de outro autor, não é com as minhas palavras. E, por último, a citação da citação, que é a cópia da citação de alguém que já copiou. Tá? Então, tu está fazendo a cópia da cópia, por isso que no APUD ele não é muito utilizado, tá? E aí a gente tem também o tamanho e a localização, gente. Na citação direta, curta, até 3 linhas dentro do parágrafo, e mais de 3 linhas, recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Então, vai ficar na direita ali do texto de vocês, ok? Aqui também tem alguns slides para vocês verem, né, como citar os autores. Então, numa citação direta, na curta eu coloco o texto entre aspas, mais o autor, mais o ano, mais a página. Então, aqui tem esse exemplo, né? Não se mova, faça de conta que está morta, tá? Tem esse exemplo. 1985 foi esse Clarac, ponto e vírgula, ou seja, mais de um autor. Bonin, e aí 1985, página 872. É P.72. Aqui, gente, tem um espaço, tá? E tem um espaço aqui também e aqui também. Então, tudo tem um espaço, ó. Tem um espaço entre a vírgula e o ano, depois do ano não precisa, e aí entre o P e o ano eu tenho um espaço, e depois aqui no final não precisa, tá? Depois, numa citação longa, eu faço o recuo de 4 centímetros, eu diminuo a fonte, normalmente é tamanho 10, mas alguns eventos e revistas mudam o tamanho, tem que cuidar isso. Pela BNT, tamanho 10, tá? Texto tamanho 12, a BNT tamanho 10 para essa citação longa. Coloco o autor e coloco a página. Aqui fica seguindo o autor data, tá, gente? Nichols, 1993, página 181. Aqui, gente, ó, tem outro exemplo de uma citação direta. Aqui, gente, tem que cuidar, ó, se eu coloco uma outra coisa que está entre aspas, eu uso aspas só no começo, e aí a outra coisa que está entre aspas, que eu vou citar, eu boto uma aspa, e aqui esse segundo saio para mostrar para vocês que aqui eu tenho até 3 linhas, então vai as aspas, ok? Aqui, como não tem 3 linhas, tem mais, né? O BOSE que eu vou citar, eu coloco o recuo de 4 centímetros aqui, tiro o espaçamento 1.5, coloco o espaçamento simples, e aí eu termino a minha citação aqui com a letra 10, tá? Tamanho 10. Cuidar para indicar as páginas, tá? Sempre na citação direta eu vou indicar as páginas. Na indireta, às vezes a gente não identifica. Eu sempre tento identificar a página, mesmo que seja uma citação indireta, que seja uma paráfrase, tá? Aqui, gente, com mais de 3 linhas, você não usa aspas duplas, então não vai aspas aqui. O povo do direito tem que cuidar, né? Não vai aspas aqui. A fonte deve ser menor que a do texto, então normalmente é o 10.
tamanho 10 do Times New Roman ou tamanho 10 do Arial, eu indico a página, né, da minha citação e eu faço um recuo de 4 centímetros. Então, é isso que vocês vão ter que fazer. E aqui na indireta, então, eu posso citar o autor no início do parágrafo, no fim do parágrafo, botar diversos autores, diversos documentos do mesmo autor, documentos diferentes. Então, aqui depois vocês dão uma olhadinha. Aqui eu estou só colocando que o Bechara 2001 disse tal coisa, eu não estou falando muita coisa sobre ele. E aqui, gente, vocês têm que cuidar que não usa aspas quando você vai fazer uma citação dentro ali do seu texto, tá? Você cita dentro do texto com a mesma fonte, que é o tamanho 12, tá? E aí você não indica, não é necessário indicar a página se for uma citação indireta. Por exemplo, eu não estou falando exatamente o que o Jason falou. Eu estou copiando, mas eu estou fazendo a paráfrase. Aí eu não preciso indicar a página, tá? E aqui não se usa aspas. E a citação da citação é só falar o APUD aqui, é bem simples, mas eu não indico que vocês façam. Ó. O APUD é isso aqui, ó. É o Silva, que eu não consultei, e aí eu fui no Carneiro, que foi o que eu consultei, tá? Isso não é bem visto.